Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, a você e a toda a sua casa, sua família. Eu trago aqui mais um vídeo, daquela série de vídeos que eu havia prometido para vocês. E hoje nós vamos falar de Jó. Jó é um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia, E um grande exemplo, tanto para a sua geração, como para todas as gerações. Só que Jó tinha vamos dizer assim, um problema. E hoje nós vamos falar sobre esse problema de Jó. Porque por mais que a gente leia a Bíblia, assista pregações sobre Jó, sempre fica aquela questão, mas por que que aconteceu? E hoje você vai descobrir por que que aconteceu. E é bem simples, está na Bíblia aqui o que aconteceu. Bom, vamos lá, vamos ao texto, depois eu explico. Está escrito assim, em Jó 1, no primeiro versículo, já diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs. E comeram e beberam com eles. Sucedeu, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha só, pessoal, só aqui nós já identificamos aqui algo que não poderia ter nele e nem pode ter em mim e em você. E ninguém pode ter. O que que nós percebemos aqui? Nós conseguimos identificar. A fé de Jó era grande. Ele acordava de madrugada para sacrificar, holocausto, etc. E era uma fé admirável. Porém, nós identificamos aqui o quê? Havia uma insegurança em Jó. Havia uma insegurança. Na verdade, havia um misto de sentimentos, Um misto de insegurança, dúvida e medo. A insegurança gera a dúvida. A dúvida gera o medo. E o medo neutraliza a fé. Esse que é o problema. O medo neutraliza a fé. E a fé neutralizada não pode apresentar o resultado que nós gostaríamos, ou que o próprio Deus gostaria. E aí é que está a questão. Esse primeiro ponto aí, nós temos que ter muito cuidado, porque você vê que ele era um homem reto, íntegro e se desviava do mal, a ponto de Deus dar testemunho dele. Porém,
essa insegurança, esse medo que ele sentia, essa dúvida, fez com que Satanás o enxergasse como um homem natural, que é o que acontece nos dias de hoje, sempre aconteceu isso, né? O Jó era um homem de fé, porém Jó não era um homem espiritual, ele era um homem de fé, a ponto de Deus dar testemunho dele, mas Satanás via ele como um homem natural. E por que Satanás via ele como um homem natural? Porque Jó de fato não conhecia Deus. Lá em Provérbio 8, 17 ao 18, o Senhor diz assim: aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Olha só. Aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Jó não acordava de madrugada por causa de Deus, porque ele queria conhecer a Deus. Ele acordava de madrugada porque ele estava preocupado com esses filhos. Então, o foco de Jó não era o foco correto. Por isso que Jó sofreu o que sofreu. O apóstolo Paulo, em outra ocasião, ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu vejo por aí muitas pregações, né? As pessoas falando assim: olha, o apóstolo Paulo ele fala que eu posso tudo. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. É só você raciocinar. Pensa comigo, pecar é lícito? Não. A própria palavra pecar já traz consigo a sua ilicitude. Pecar não é lícito. Então o apóstolo Paulo não estava falando de pecado. O apóstolo Paulo estava falando disso aqui. É lícito acordar de madrugada e oferecer holocaustos, oferecer oferta para Deus pelos seus filhos? É lícito, mas não convém. Principalmente, não convém se a pessoa não conhece a Deus verdadeiramente. Você pode ler em Jó 42:5, quando ele tem um real encontro com Deus, ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E olha que curioso, nesse momento que ele tem um encontro com Deus, Deus muda a história dele, muda a sorte dele. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó e tal. Mudou tudo. E detalhe, Deus restituiu tudo que ele havia perdido em dobro. Isso é o que diz o texto sagrado. Então, esse primeiro ponto é muito importante. Você que não conhece a Deus, você fica buscando pelos outros. E às vezes você é uma pessoa igual Jó, você é reto, você é justo, você se desvia do mal, você está ali certinho, andando no caminho direitinho. Só que, se você não prioriza conhecer a Deus, o que aconteceu com Jó pode acontecer com você. Claro, em proporções diferentes, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que nós temos que ter muito cuidado. Se você não conhece a Deus verdadeiramente, você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, como está escrito. E aí você conhecendo a Ele verdadeiramente, você não vai cair nas armadilhas de Satanás, nem nas garras dele. Tem uma passagem aqui no próprio livro de Jó, depois se você tiver interesse você procura, que Satanás diz assim, fala para Deus: pele por pele e o homem dará tudo quanto tem pela sua vida. Por que Satanás falou isso? Exatamente por aquilo que eu acabei de falar.
Satanás não tinha Jó como um homem espiritual. Satanás tinha um Jó como um homem natural, temente a Deus, porém natural. E por que era natural? Jesus diz por quê. Jesus disse: aquele que nasce do Espírito é Espírito, e aquele que nasce da carne é carne. Então Jó não era espiritual. Ele passou a ser espiritual quando ele teve, obviamente, um encontro com Deus. E é o que acontece comigo e com qualquer pessoa. Você precisa nascer do Espírito Santo. Você precisa conhecer a Deus verdadeiramente para poder você ser considerado um homem espiritual. Tá? Então, primeiro ponto de Jó. Ele priorizava os filhos e não a Deus. Ele priorizava os filhos e não a Deus. Ele buscava a Deus como muitas pessoas buscam, para resolver problema, para tirar o filho das drogas, no caso de hoje, para tirar filhos das drogas, a filha da prostituição, enfim, resolver problema. Quando na verdade você tem que primeiro conhecer a Ele. O teu interesse em buscar a Deus não deve se resumir a isso, mas sim em conhecer a Deus. Se Jó era quem ele era e ele passou pelo que passou, imagina nós, né? Tem um outro ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção também, que se você ler o livro inteiro, eu aconselho que todos que têm interesse na salvação, na palavra de Deus, no reino de Deus, devem ler o livro de Jó inteiro. Você vai ver que Jó, o tempo todo, no livro inteiro de Jó, você não vê Jó atribuir o seu sofrimento, a sua desgraça, que o que aconteceu com ele foi uma desgraça. Ele perdeu os 10 filhos num dia só. Num desses banquetes aqui que eu acabei de ler aqui, a casa caiu por cima dos 10 filhos de uma só vez. Foi uma desgraça o que aconteceu na vida de Jó. Mas você não vê Jó, em momento algum, atribuir toda essa desgraça, todo esse sofrimento ao verdadeiro responsável por tudo aquilo. Você vai ver Jó falando assim: ah, Deus tirou isso, ah, Deus me tirou aquilo. A esposa de Jó, ela chegou ao ponto de falar para Jó assim: ah, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre de uma vez. E Jó diz assim: tu falas como uma louca. Nós receberíamos de Deus o bem e não aceitaríamos também o mal? O que isso quer dizer? Às vezes eu vejo pessoas pregando sobre isso e falam assim: olha, Jó, ele tinha uma fé tão pura que ele não atribuía a Satanás o seu sofrimento. Isso não é fé pura. Isso é estupidez. Isso é estupidez, isso é ignorância espiritual. É o que acontece nos dias de hoje. Você vê a pessoa debaixo do chicote de Satanás e ela está dizendo que é Deus. Não, isso aqui é de Deus. Ah, que Deus quer que eu passe por isso. Ah, que seja feita a vontade. Mas não era a vontade de Deus que estava sendo feita na vida de Jó. A vontade de Deus passou a ser feita na vida de Jó quando ele teve um encontro com Deus. E é o que acontece nos dias de hoje. A pessoa está sofrendo, está ali nas garras do mal e está atribuindo a Deus. A gente percebe aqui, quando você lê todo o texto, você vê que ele não pecou. Mas ele também não lutou contra aquele que era o responsável pelo seu sofrimento. Nem sequer atribuiu a ele. Esse é o terceiro ponto que não deve ser, que nós não devemos, em hipótese alguma, considerar na nossa vida. Entende? Primeiro, você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e não ficar buscando pelos outros. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você não deve
ter medo. O medo e a dúvida são coisas totalmente contrárias à fé. Você não pode ter. É inerente a todos nós. Em algum momento você vai sentir dúvida, em algum momento você vai sentir medo. Porém, você não deve aceitar a dúvida, você não deve aceitar o medo, que era o que ele aceitava. Tanto é que ele ia lá e oferecia o sacrifício e tal. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é esse que eu acabei de falar. Você não pode atribuir a Deus a sua desgraça. Desculpa lá a palavra forte, mas você não pode. Se você está passando por uma situação difícil, sabe? Se você está passando por a sua vida, é uma desgraça, vamos dizer assim, você não pode achar que isso é normal, que isso é de Deus, é assim mesmo. Tudo que o diabo quer é que você pense assim, que nem ele queria que Jó pensasse. E, infelizmente, Jó pensava desse jeito, até que ele teve um encontro com Deus. Quando ele teve um encontro com Deus, quando ele verdadeiramente conheceu a Deus, tudo mudou. Tudo mudou. Ele foi restituído, ele foi curado e tudo mudou na vida de Jó. Então, o objetivo desse vídeo é que todos que assistirem até o final, obviamente, venha compreender que nós não podemos ter essas três coisas em nossas vidas. Hoje você aprendeu isso. Então pratica isso. Primeiro, se você não conhece a Deus verdadeiramente, busque conhecer. Porque olha só, se Jó tivesse acordado de madrugada e ao invés dele sacrificar em prol dos seus filhos, ele sacrificasse para conhecer a Deus, o que você acha que teria acontecido com ele? A palavra não mente. Provérbio 8:17 diz: aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Jó teria achado Deus antes de tudo acontecer com ele. Toda desgraça acontecer com ele. Se ele tivesse tido esse entendimento, se alguém tivesse ensinado isso para ele lá atrás, como você está sendo ensinado hoje? Hoje você pode despertar. Hoje você pode pensar assim, falar, puxa vida, rapaz, o que é que eu estou fazendo com a minha fé? Fé você tem. De repente você é uma pessoa de fé. Só que você está usando a sua fé de forma equivocada, como Jó usava. Jó veio usar a fé dele de forma correta depois que ele teve um encontro. Então, guarda isso no seu coração, guarda isso na sua vida e pratica. Busca conhecer a Deus. Até porque, se você usar a sua fé para conquistar, para, como diz, para arrebentar mesmo, você pode arrebentar do jeito que você quiser. Mas se você não conhecer a Deus, não adianta nada. Nada. Nada, nada, nada. Ainda vai ficar vulnerável ao diabo. Porque o diabo vai olhar para você e vai ver um homem natural, uma mulher natural. É de fé, mas é natural. Não é espiritual. Por que não é espiritual? Jesus disse isso. Repito. Quem nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce da carne é carne. Enquanto eu não nasci do Espírito, eu era carnal. E o diabo tinha todo acesso à minha vida. Depois que a pessoa se torna espiritual, aí o diabo olha para a pessoa e diz, opa, aqui não. O diabo não teria nem se atrevido a propor o que ele propôs em relação a Jó, se ele visse Jó como um homem espiritual. Ele só se atreveu porque ele via ele como um homem natural. Isso é muito sério.
Eu espero que todos que assistiram esse vídeo compreenda e guarde isso. E pratique, obviamente, porque se não praticar também, de nada vai valer. Amém? Olha, que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tenha um real encontro com Deus. Que o Espírito Santo venha dirigir a sua vida. E você seja uma pessoa espiritual. Amém? Em nome de Jesus.